Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso Deus, a alegria do Senhor esteja no seu coração neste dia. Hoje é sábado, hoje é um dia maravilhoso que Deus preparou para nós. O sol já está brilhando, pelo menos aqui onde eu moro, no Rio Grande do Sul. Nós temos um belo sol lá fora agora, céu azul. Que dia maravilhoso que Deus nos deu. Como é bom estarmos na presença do Pai, ouvindo a sua voz. Queridos, eu amo ler a Bíblia e eu amo as histórias que a Bíblia nos conta. São histórias que nos trazem conhecimento, que nos trazem reflexão e que nos dão direção. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre uma história que está no final do livro de Atos. O livro de Atos é um livro escrito por Lucas que relata os atos dos apóstolos, as ações que os apóstolos de Jesus realizaram depois que o Senhor subiu aos céus e eles continuaram a missão. Os passarinhos estão cantando aqui, ó. Que legal. Então, o livro de Atos, ele nos conta a história de vários discípulos, apóstolos, entre eles um apóstolo chamado depois, por Jesus, chamado Paulo. No início o nome dele era Saulo e depois se tornou Paulo. E este homem, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele era um homem que ele não acreditava que Jesus era o Messias, ele nunca tinha visto Jesus, mas ele aprendeu dos fariseus que Jesus era um farsante. Então ele se esforçava em prender os cristãos, em julgá-los e condená-los à morte, acreditando que assim estava fazendo o que era justo, porque na visão dele eles eram, nós cristãos, éramos uma falsa religião baseada em uma mentira. Porém, um certo dia no caminho para a cidade de Damasco, onde ele iria também fazer perseguição à igreja, o próprio Jesus aparece a Saulo. E é uma das cenas mais lindas da Bíblia. Saulo está andando em seu cavalo com outros homens e uma forte luz brilha do céu. Tão forte que Saulo cai de seu cavalo. E agora no chão, o próprio Cristo começa a falar com ele do meio da luz. E Jesus diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo então diz: mas quem é você? E ele diz: eu sou Jesus, o Cristo, aquele que você persegue. Mas eu escolhi você para anunciar o Evangelho. Eu escolhi você para seguir esta missão. Você irá até a cidade e lá um cristão irá lhe procurar e ensinar tudo o que você precisa. Então Saulo levanta, mas ele está cego. Tão forte que foi a luz, seus olhos ficaram cegos. Então ele vai sendo levado até a cidade, fica 3 dias lá, até que no 3º dia, ainda cego, aparece um homem chamado Ananias, que Deus levantou ele para ir lá e curar Saulo. Ananias ora e Saulo é curado na hora, seus olhos se abrem, as escamas caem. E esse cair de escamas representa também a cegueira espiritual sendo removida. E ali começa uma bela história de um homem que vai servir a Deus de cidade em cidade. Inicialmente ele tenta pregar em Jerusalém, depois ele vê que vai ser perseguido lá, Deus manda ele sair e ele vai, e Deus, depois de um tempo, chama ele entre os apóstolos, e os apóstolos dão a ele uma missão que Deus já havia colocado no seu coração, que era pregar o Evangelho aos gentios. Os gentios eram os não-judeus, todos os povos da terra. O que facilitava era que Saulo tinha, pelo que dava a entender, um pai de nascimento grego, e ele falava a língua grega, e ele era um cidadão romano. Ou seja, Paulo tinha credenciais que permitiam que ele entrasse em todos os países
todos os povos conquistados pelo Império Romano, e ele sabia falar a língua oficial do Império, que estava em todo o território. Ou seja, Deus escolheu alguém que tinha conhecimentos prévios que poderiam contribuir para a sua missão, mas também alguém que tinha um bom coração. Apesar de Saulo estar perseguindo os cristãos, ele fazia isso achando que estava agradando a Deus. Ele vai passar por uma transformação, por uma metanoia. Ele mesmo fala sobre essa transformação. Ele vai falar que é necessário que não sejamos conformados pela forma deste mundo, mas renovados pela transformação da nossa mente. Ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, fala isso, para que então, com uma nova mente, possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí Saulo, muda de nome, passa a se chamar Paulo, que quer dizer pequeno na língua grega, enquanto Saulo, na língua hebraica, significa o grande. Ele agora considera-se pequeno perto de um Deus muito maior que ele conheceu. E ele vai pregando de povo em povo, e a história de Saulo é muito longa, eu não vou nesses devocionais contar toda a história de Saulo. Eu quero me deter ao que está nos 2 últimos capítulos do livro de Atos, Atos 27 e Atos 28. Vai contar a história de uma viagem marítima que Saulo fez em um navio. E é sobre essa história que eu quero falar nos próximos dias com você, estudar o que Deus fez quando Saulo estava em um navio e esse navio passou por problemas bem graves. Mas você precisava entender isso. Outra coisa que você precisa entender antes da gente continuar é que Saulo foi preso. Sim, ele foi preso injustamente por estar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos ver a prisão de Paulo quando ele vai para Jerusalém. Em Atos 21 conta a chegada de Paulo em Jerusalém e ele então é preso, no final do capítulo 21 pelos israelitas que tentam matá-lo. Deus usa os oficiais romanos para salvar a vida de Paulo. Os romanos dizem: opa, não é assim matar uma pessoa na praça, ele tem que passar por um julgamento. Capítulo 22, nós vemos Paulo defendendo-se. Ele sobe no lugar alto de uma fortaleza e ele começa a pregar e anunciar e a se defender, mas ele está apresentando Jesus Cristo para eles. E é por isso que Deus deixou Paulo ser preso, para que ele pudesse, diante de toda aquela multidão que ainda não cria em Jesus, anunciar Jesus Cristo, testemunhar. Jesus tinha dito para ele que por meio de prisões e sofrimentos ele anunciaria o Evangelho a muitas pessoas e inclusive anunciaria o Evangelho aos reis da terra. Nós vamos ver que Saulo inclusive vai ir diante do imperador romano, gente. Ele vai diante dos reis daquela região toda, as autoridades todas vão ouvi-lo em julgamentos e ele nos julgamentos vai anunciar Jesus, vai contar o que Jesus fez por ele. Tanto que um dos magistrados, um dos reis da terra diz assim: você está tentando me converter tão rápido assim, Paulo? Tu acha que tão rápido eu vou me converter? Sim, essa era a intenção de Paulo. Ele não estava preocupado com ser condenado ou não, ele sabia que Deus estava no controle. Nós vemos em Atos 24, versículo Atos 25, desculpa, versículo 5, nós vemos ali os judeus, atacando Paulo. Contrataram inclusive um advogado para tentar condenar Paulo à morte. Atos 24, Ananias e Tertúlio. Ananias, do templo, e Tertúlio era um advogado contratado. Às vezes o que acontece, gente,
coisas injustas acontecem conosco. Às vezes, inclusive, as autoridades usam de recursos injustos. Eu vou ler para você na tradução da linguagem de hoje, na NTLH, o que esses homens falam de Paulo. Versículo 5, Atos 24, 5 diz assim: nós achamos de fato que este homem é uma peste. Ele provoca desordens entre os judeus do mundo inteiro e é o líder do partido dos nazarenos. Além disso, tentou profanar o templo. E então nós o prendemos. Nós íamos julgá-lo de acordo com a nossa lei. Mas o comandante Lísias veio e tirou ele de nós à força. Então aqui nós vemos Paulo sendo condenado, acusado de uma inverdade. Ele não causou tumulto algum. Ele não profanou o templo, ele não fez nada disso. Mas as pessoas estavam usando de mentiras. Paulo, porém, estava tranquilo. E a sua defesa era a verdade. Ele diz: olha, vocês não têm provas nenhuma contra mim. Mas ele, vendo que seria julgado injustamente e sabendo que o plano de Deus é que ele chegasse às autoridades, ele usa do seu direito de cidadão romano e ele pede para ser julgado por um tribunal romano, lá em Roma. Então ele vai ser enviado para Roma. E aí é nesse contexto desse envio, desta viagem que ele vai fazer, acontecem várias coisas no caminho, mas em Atos 27, nós vemos que ele é colocado num navio, junto com outros prisioneiros. Esse navio ia levá-los até Roma. E agora então ele está num navio cheio de prisioneiros, guardas. E aí em Atos 27, 9 diz assim: ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perdas de vidas. Olha só, Paulo viu que o navio estava viajando na época errada. E ele, sendo um homem de Deus, um homem prudente, ele dá um aviso: olha gente, a viagem vai virar perigosa, podemos perder a carga e também perder vidas. Versículo 11. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão do navio e no dono do navio do que em Paulo. Então eles continuaram a viagem. Esta viagem nós vamos entender o que vai acontecer com ela. Amanhã nós vamos continuar esta história. Mas eu quero dizer que não é nada bom o que vai acontecer com ela. Eles vão se meter em uma grande tempestade. E aqui fica para nós, uma lição bem interessante. Porque eu já vou adiantar para vocês. Eles vão se meter numa tempestade e eles vão perder o navio, vão perder toda a carga. Porém, antes disso acontecer, Deus usou um homem de Deus para alertá-los. Eu creio que Deus, pela sua bondade e misericórdia, Ele usa homens de Deus, mulheres de Deus. Deus usa a sua palavra para falar aos nossos corações. E esta palavra, falando aos nossos corações, nos alerta, nos acorda, nos chama para vivermos uma vida reta, justa, boa. E Deus muitas vezes quer nos livrar de situações difíceis, quer nos livrar de prejuízos. Porém, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Aqui os homens não confiaram na palavra de Deus. Não confiaram em Paulo. Preferiram confiar no dono do navio. O dono do navio queria fazer logo a viagem para terminar e ganhar o dinheiro dele. Tinha um interesse econômico. Mas Paulo tinha interesse em cuidar das vidas que estavam naquele navio. Às vezes a gente, por querer ganhar dinheiro, por querer concluir uma tarefa, a gente acaba colocando os pés pelas mãos, agindo fora do tempo e da vontade de Deus.
Essa viagem tinha que ser concluída e você vai ver que ela vai ser concluída. Mas não precisava ser nesse tempo. Podia esperar um pouco. Aqui fica para nós uma lição. Às vezes Deus diz para a gente esperar. E é importante pararmos e esperarmos. Não é um prejuízo. Estou perdendo tempo. Não. Você está sendo livrado de problemas. Você está sendo livrado de circunstâncias difíceis. Deus está agindo na sua vida. Aprenda a confiar e ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir, pois Deus tem livramento para você. Amém? Querido Deus e Pai, queremos aprender a ouvir a Tua voz. Queremos ser obedientes à Tua voz, como Paulo foi obediente à voz de Cristo e dedicou sua vida a pregar o Evangelho. Não importando se passaria por cadeias, por aflições, ele obedeceu. Que possamos nós também no barco da nossa vida, guiá-lo no tempo do Senhor. Ouvir a Tua voz e aguardar sempre que o Senhor nos diz, espere um pouco. Queremos, Senhor, acalmar o nosso coração e andar na Tua vontade. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. Amanhã temos mais devocional. Neste final de semana, participe na sua igreja, na sua comunidade. Não fique em casa, vá à igreja, leve sua família. Que Deus abençoe você e até amanhã.